que nós vamos ver hoje, é a Lei 7716 de 89, que é a lei de preconceito de raça, cor, procedência nacional, religião e etnia, tá? O que acaba acontecendo? Essa lei ela foi alterada recentemente, agora no ano de 2023, por conta daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da injúria racial. Antes de mais nada, eu já vou fazer essa introdução com vocês aqui. Vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar a coisa aqui nos seus devidos lugares. Primeira coisa, vocês precisam lembrar que racismo e injúria racial eram coisas consideradas diferentes, tá? Na verdade, ainda são conceitos diferentes, porém, hoje ela tem um tratamento igualitário. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Antes dessa modificação legislativa e também antes do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o crime de racismo, previsto na Lei 7716, e nós tínhamos também o artigo 140, parágrafo 3º, que tratava da injúria racial no âmbito do Código Penal, tá certo? Então, o que acontecia? Para nós diferenciarmos aqui racismo e injúria racial, o que acabava acontecendo? O racismo era quando nós atingíamos uma coletividade de pessoas envolvendo a sua raça. Por exemplo, eu atingia uma coletividade de judeus, por exemplo, falando a respeito da sua religião, tá? Ou eu atingia, por exemplo, a raça negra falando da cor da sua pele, proferindo ofensas ou algo do gênero. Nós tivemos um caso famoso no Supremo Tribunal Federal, que se trata do caso Elvanger. Não sei se vocês têm conhecimento. Caso não tenham, vou falar para vocês agora. O caso Elvanger foi uma pessoa que acabou escrevendo um livro negando o Holocausto. Tá? A defesa do caso Elvanger tentou sustentar que naquele caso nós estávamos diante do crime de injúria racial. Já o Ministério Público sustentava que nós estávamos diante do crime de racismo, tá? Porque esse livro escrito negando a ocorrência do Holocausto, lá na época do nazismo, da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, o que acabou acontecendo? Esse indivíduo escreveu esse livro negando a ocorrência do nazismo e o Ministério Público aqui do Estado do Rio Grande do Sul acabou denunciando esse indivíduo pelo crime de racismo. Isso foi chegar lá no STF. E quando bateu no STF, o STF disse sim, nós estamos aqui diante de um crime de racismo que é imprescritível. Por quê? Porque a época da propositura dessa ação penal, a época de quando o Ministério Público propôs essa ação penal pelo crime de racismo, como eu disse, a defesa tentava sustentar aí a prática do crime de injúria racial. E como se passaram longos anos aí durante a tramitação desse processo, se efetivamente fosse considerado injúria racial, no momento em que chegou no Supremo Tribunal Federal, esse crime já estaria prescrito. E aí o Supremo bateu o martelo e disse, não, aqui nós estamos diante de um típico caso de racismo, que é quando isso ofendeu uma coletividade de pessoas, ou seja, ofendeu a religião judia, os judeus aqui no Estado brasileiro, tá certo? Já a injúria racial, a época era o seguinte, quando o indivíduo direcionava as suas falas injuriosas envolvendo a cor da pele e tudo mais contra uma única determinada pessoa. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos falar numa linguagem mais clara. Eu cansei de pegar inquéritos policiais à época, enquanto trabalhava no Ministério Público, envolvendo crime de, injúria racial. Então, o que seria o crime de injúria racial? É uma pessoa, ou seja, o crime de injúria, necessariamente, é o seguinte, é quando você profere palavras injuriosas ofendendo a dignidade ou decoro daquela pessoa. O artigo 140 do Código Penal é bem claro no seguinte, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, beleza? E aí lá no parágrafo 3º nós tínhamos a previsão da injúria racial. Então, se uma pessoa chegasse e se direcionasse com um cunho racial a uma determinada pessoa, chamando, por exemplo, ela de macaco, chamando... Casos envolvendo o futebol. Vocês lembram quando aconteceu da torcida do Grêmio ter ofendido aí o goleiro do Santos, se não me falha a memória, num ano na Copa do Brasil? E aí depois o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e aí houve todo esse caso, né, esse fomento novamente aí da prática da injúria racial e do racismo, aconteceu recentemente também envolvendo o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid. Nós temos vários casos aí. O Tyson, ex-jogador do Internacional, na época que jogava na Ucrânia, tá? Nós tivemos também aí outro caso, o Daniel Alves, quando jogava pelo Barcelona, que a torcida tirou uma banana no meio do campo e ele foi lá e comeu a banana. Ele ainda, entre aspas, tirou aí uma onda com os torcedores daquela época. Mas só para vocês entenderem como esses casos são específicos. E nesse caso específico, voltado a uma pessoa só, nós não estamos diante do crime de racismo. É claro que a FIFA aqui, já vou fazer todos esses comentários, ela trata isso como se fosse racismo, mas na verdade isso é injúria racial. Se eu falar para vocês antes da atualização legislativa. Agora, eu tô mostrando para vocês, agora tudo nesse caso aqui é o racismo, tá? Só que eu quero explicar.
Antigamente não era tratado assim, antigamente as coisas eram separadas, tá? Então prestem bem atenção. O caso do goleiro do Santos, que eu não consigo me lembrar o nome dele. Claro, nós temos vários casos aí pelo Brasil afora, você não tenha dúvida disso, tá? Isso acontece nos bastidores, acontece no dia a dia, no cotidiano. Mas eu tô falando alguns emblemáticos aqui para que vocês lembrem, para que vocês possam associar. Então, por exemplo, o caso do goleiro do Santos, quando foi ofendido ali pela torcida do Grêmio. Isso todo mundo tratou como racismo, nós estamos diante de um crime de injúria racial. Como eu falei para vocês, Vinícius Júnior, ofendido pela própria torcida do Real Madrid. Nesse caso também, crime de injúria racial, mas todo mundo, nesse caso aqui, acaba tratando como racismo. Daniel Alves, caso de injúria racial. Tyson, ex-jogador internacional, também caso de injúria racial. Então todos esses casos direcionados a uma única pessoa é injúria racial. Só que aí o que o Supremo disse? O Supremo estava decidindo, de forma reiterada aí, que o crime de injúria racial ele era equiparado ao racismo. Se ele era equiparado ao racismo, ele mudaria totalmente a sua sistemática. Como, por exemplo, ele passaria a se tornar um crime imprescritível e a ação penal desse crime seria pública e incondicionada. Enquanto antes desse entendimento do Supremo, o crime de injúria racial era um crime prescritível e um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, quando houve essa equiparação jurisprudencial da injúria racial ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal, o racismo e a injúria racial passaram a ficar no mesmo patamar, no que diz respeito à natureza da ação penal e à sua imprescritibilidade, tá? E aí o que acabou acontecendo depois do entendimento dado aí pelo Supremo, houve a própria alteração na Lei 7716 de 89, tipificando especificamente a conduta do racismo e a conduta da injúria racial. Mas hoje ambas têm a mesma natureza no que diz respeito a perseguição, aí, a persecutio criminis, porque ambas são de ação penal pública incondicionada e ambas também são imprescritíveis, tá certo? Feita toda essa introdução, toda essa explicação que eu dei para vocês, agora eu vou começar a resolver as questões envolvendo a Lei 7716 aí com vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, meus queridos, por favor, vocês não hesitem, vocês podem me procurar lá no meu Instagram, no @prof.arpini, que eu vou estar amplamente ao dispor dos senhores aí para nós conversarmos sobre qualquer dúvida que você tenha, seja de direito penal, processo penal e leis especiais, beleza? Então vem comigo para cá, vamos dar início aí ao nosso encontro, ó. Então a gente tem aí essa semana e nas próximas que se seguirem uma maratona de questões aí envolvendo as legislações especiais, tá? Tranquilo? Vamos prosseguir então, vem comigo, ó. A nossa primeira questão, ela diz assim, ó. A Lei 7716, de 89, que define os crimes resultantes do preconceito de raça e cor, alterada pela Lei nº 9459 de 97, prevê: letra A. Como crime, a conduta de negar ou obstar emprego em empresa privada em razão de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Letra B. Como causa de aumento de pena se quaisquer dos crimes nela definidos forem praticados por intermédio de meios de comunicação social. Letra C. Que os crimes nela definidos podem ser praticados na modalidade culposa. Letra D. Como efeito automático da condenação, a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular, onde se praticaram quaisquer dos crimes nela definidos, pelo prazo máximo de 3 meses. Letra E. A todos os crimes nela definidos, a pena de prestação de serviço à comunidade consiste em promover atividades de promoção da igualdade racial. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, ó. Quando eu falei para vocês, ó, se eu abrir aqui, eu vou pegar o meu Vademecum aqui, ó, para mostrar para vocês a Lei 7716. E por que eu vou fazer isso? Porque eu não vou alterar aqui a nossa tela para ir para o site do Planalto, enquanto vocês podem ficar aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Então deixa eu pegar a lei aqui 7716 para falar um pouquinho para vocês, ó. Aí. Aqui, ó, tá? Olha só o que diz o artigo 1º. É o caput, tá? Da nossa Lei 7716, que ela trata efetivamente do âmbito de aplicação da Lei de Preconceito ou Raça. Raça, etnia, procedência nacional e etc. Olha aqui, ó. Serão punidos, na forma descrita nesta lei, os crimes resultantes de discriminação, preconceito, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que acontece? Vamos voltar para a questão aqui, ó. Meus queridos, como crime, deixa eu só colocar na tela para mim aqui, ó, aí. Ela prevê o quê? Como crime, a conduta de negar ou obstar emprego em empresa privada em razão de discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional, tá certo? Galera, isso aqui, ó, com toda a certeza é o nosso gabarito, tá? Ó, como crime a conduta de negar ou obstar emprego em empresa privada, tá? Negar ou obstar emprego em empresa privada, isso aqui, ó, é o artigo 4º da Lei 7716 de 89. Lá no artigo 4º fala negar ou obstar um emprego em empresa privada. E para esse crime aqui, ó, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tá certo? Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra A. Tá? Letra B, ó, como causa de aumento de pena se quaisquer dos crimes nela definidos forem praticados por intermédio de meios de comunicação social. Errado. Que os crimes nela definidos podem ser praticados na modalidade culposa? Errado. Por quê? Porque nós não temos, dentro da Lei 7716, a modalidade culposa para a prática desses crimes. Letra D. Como efeito automático da condenação, a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular, onde se praticaram quaisquer dos crimes nela definidos, pelo prazo máximo de 3 meses. Também está fora. Letra E. A todos os crimes. Errado. Não são a todos, mas para alguns. A pena de prestação de serviço à comunidade consiste em promover atividades de promoção da igualdade racial. Errado. Nosso gabarito aqui para a primeira questão é a letra A de aprovação. Tá certo? Vamos avançar, ó. Vamos lá. A respeito da Lei 7716 de 89, com as alterações da Lei 9459 de 97, tipificação dos crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor, assinale a alternativa correta. Letra A. Os crimes nela previstos, sem exceção, são praticados mediante dolo. Letra B. Não tipifica crimes resultantes da discriminação ou preconceito de religião, sendo específica a crimes de preconceito de raça, cor, etnia e procedência nacional. Letra C. O crime de negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino previsto no artigo 6º é específico a instituições públicas. Letra D. Prevê como efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública para o agente servidor público. Letra E. Prevê como causa de aumento de pena geral a todos os crimes a prática em detrimento de menor de 18 anos. O que nós conversamos alguns segundos atrás? Deixa eu voltar a tela para mim aqui. O que nós acabamos de conversar a respeito da questão envolvendo o artigo 1º? Eu falei para vocês na primeira questão que, quando nós estávamos falando ali do artigo 1º, que nós temos aqui nós temos 5 espécies, 5 modalidades que nós podemos enquadrar aí como racismo, preconceito, beleza? E quando eu falei para vocês, eu disse que nessa legislação nós não temos previsão de crimes na modalidade culposa. Se eu não tenho crimes na modalidade culposa prevista dentro da Lei 7716 de 89, eu posso concluir com toda certeza que todos os crimes ali são dolosos, sem exceção. Perdão, que é justamente o que diz o nosso gabarito aí, que diz a nossa alternativa letra A, que é o gabarito da questão, ó, vem comigo. Os crimes nela previstos, sem exceção, são praticados mediante dolo. Perfeito, por quê? Porque eu falei para vocês anteriormente que não há modalidade culposa para os crimes da Lei 7716 de 89. Então, o gabarito para nossa questão aqui é a letra A de aprovação. A letra B, ó, não tipifica os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de religião. O que diz o artigo 1º da Lei 7716 de 89? Serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o que eu falei para vocês minutos atrás, falando sobre a diferença entre racismo e injúria racial, eu falei para vocês sobre o caso Elvanger. Então aqui, ó, artigo 1º da Lei 7716 de 89. Tá? Letra C. O crime de negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino, previsto no artigo 6º, é específico a instituições públicas. Meus queridos, o artigo 6º da Lei 7716/89, ele diz o seguinte: recusar, negar ou impedir. Nesse caso, nós estamos diante de um crime de tipo misto alternativo, tá? Então, o crime do artigo 6º, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O crime do artigo 6º, ele fala o quê? Ele fala o seguinte, ó: recusar, negar ou impedir
Tá? Isso aqui é um crime formal também, basta que o agente recuse, que o agente negue ou impeça, que o crime vai estar automaticamente consumado. Então, além de ser um crime formal, que é aquele que dispensa a produção do resultado, ou seja, é um crime de consumação antecipada, ele também, meus queridos, é um crime de tipo misto alternativo. E o que diz lá? Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado. Ou seja, não vai ser específico das instituições públicas. Ele fala das instituições públicas e privadas. Não faria sentido nenhum nós efetivamente restringirmos o acesso dessas pessoas às instituições privadas. Ou seja, é necessário que a tipificação incida sobre instituições públicas e instituições privadas. Beleza? Letra D, ó, prevê como efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública para o agente servidor público. O efeito da condenação aqui não é automático. Precisa ser motivado na sentença. Letra E, prevê como causa de aumento de pena geral a todos os crimes a prática em detrimento de menor de 18 anos. Essa causa de aumento de pena aqui, ó, ela não é geral a todos os crimes, tá? Ela é em alguns casos específicos previstos na própria lei. Beleza? Mais uma questão aí que o nosso gabarito é a letra A de aprovação, tá certo? Sem dúvidas até aqui, vamos prosseguir, ó. A Constituição Federal afirma que, dentre outros, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, meus queridos, aqui é uma dica de concurso público em geral. Quando você quiser saber os fundamentos da República, você tem que lembrar daquele mnemônico Sociediva Plu. Agora, se você estiver falando de outros objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é o artigo 3º, você precisa lembrar dos verbos. Lembrem da palavra verbos no que diz respeito a objetivos fundamentais. Por quê? Porque lá no artigo 3º nós temos verbos que dispõem acerca de coisas que necessitam ser feitas, tá certo? Erradicação da pobreza e etc, tá? Já nos fundamentos da República, no artigo 2º, nós estamos diante daquele mnemônico, como eu falei para vocês, o Sociediva Plu, beleza? Então vamos lá, ó. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 4. Ó, promover. Verbo, ó. Tá? Mais adiante, no inciso 42 do artigo 5º, dispõe que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nesse sentido, a Lei 7716 de 89, alterada pelas leis 9459 de 97, 12288 de 2010 e também agora em 2023, define uma série de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Quanto à prática de crimes que podem ser resultantes de preconceito de raça e cor, analise as afirmativas a seguir. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Primeiro, obstar a promoção funcional. Isso aqui é uma das causas aqui de crime de racismo previsto na Lei 7716. Item 2, ó. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Também. Inciso 3º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial. Negando-se a servir ou atender ou receber clientes ou comprador. Também está correto. Inciso 4. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trem, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Galera, isso aqui, ó, é tudo que está entre os artigos 5º até o artigo 9º da Lei 7716 de 89. Tá tudo correto aqui, ó. Então, afirmativa 2 e 4 corretas, 1, 2 e 4 corretas, afirmativa 1, 2, 3 e 4 correta, gabarito letra C, letra D apenas afirmativas 2 e 3 corretas. Errado. Tá certo? Tá tudo correto aqui. Tá bom? Vamos avançar, ó. Acerca do racismo e da homotransfobia, o Supremo Tribunal Federal entende que, vamos lá, letra A. A pessoa transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente de cirurgia de redesignação, sendo vedada a expedição de certidão de inteiro teor, em qualquer situação que permita a constatação de que houve a alteração de prenome e gênero. Tá? Letra B.
É lícito a um hospital recusar a doação de sangue de um homem que relata ter habitualmente relações sexuais com outros homens sem proteção, ainda que não se possa tratar os homens que fazem sexo com outros homens e ou suas parceiras como sujeitos perigosos, inferiores, restringindo deles a possibilidade de serem como são e de serem solidários. Item C. É constitucional a lei estadual que veda a realização de sacrifícios de animais em rituais de religião de matriz africana, uma vez que tais práticas configuram a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa não permite que sejam eles qualificados como manifestação religiosa. Letra D. O direito à liberdade religiosa não é alcançado, nem restringido ou limitado pela criminalização da homotransfobia, não havendo que se falar em discurso de ódio quando a opinião se reveste de liberdade de pensamento durante cultos, missas ou outras liturgias. Letra E. É constitucional o uso de ações afirmativas étnico-raciais na seleção para ingresso de ensino superior e público ou para incentivo à candidatura de pessoas negras para cargos eletivos, sendo obrigatório que as metodologias de seleção levem em consideração critérios étnico-raciais e socioeconômicos. Tá, olha só. Isso aqui, ó, tá tudo muito bonitinho. Se você olhar para isso aqui, talvez você pense, o que eu vou marcar aqui? Por quê? Porque se você não tiver o conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tudo tecnicamente vai parecer correto, tá? Mas o que acontece? Aqui, ó, a questão ela tá falando especificamente do racismo e da homotransfobia, tá? O que acontece? O STF, meus queridos, no ano de 2020, acabou decidindo isso aqui, ó, com a relatoria do ministro Edson Fachin, tá? Lá em 2020, o ministro Edson Fachin, agora não consigo me recordar o número do julgado, tá? Ele disse que era lícito a um hospital recusar a doação de sangue de um homem que relata ter habitualmente relações sexuais com outros homens sem proteção, ainda que não se possa tratar os homens que fazem sexo com outros homens e com suas parceiras como sujeitos perigosos, inferiores, restringindo deles a possibilidade de serem como são e de serem solidários. E por quê, meus queridos? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês, e aqui a gente precisa olhar para a especificidade técnica, tá? Prestem bem atenção. Se nós, por exemplo, mantivermos relação sexual com a nossa parceira, você que é uma pessoa heterossexual, você tem chance de contrair doença sexualmente transmissível caso você faça o sexo sem proteção com essa determinada pessoa, tanto pela vagina como pelo ânus. Só que, efetivamente, a chance de você contrair doenças sexualmente transmissíveis é muito maior pelo sexo anal do que pelo sexo vaginal, tá certo? Como nós estamos falando aqui nesse caso, o Supremo falou especificamente de casais homossexuais, o que acaba acontecendo? Os homens que mantêm relações sexuais com outros homens, aos olhos dessa decisão do Supremo, nesse caso aqui, por conta de um maior índice de doenças sexualmente transmissíveis, ele faz com que os hospitais possam vedar, em determinados casos específicos, a doação de sangue por essas pessoas que tenham mantido relação sexual com o seu parceiro sem a devida proteção, por conta do sexo anal, nesse caso, ser muito mais perigoso do que o sexo vaginal, e agora como eu tô falando de casais homossexuais, especificamente para a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, nesse caso aqui, o Supremo entende que, de forma individualizada, em casos concretos, o hospital pode se recusar, sim, a receber essa doação sanguínea de indivíduos que tenham feito sexo com o seu parceiro sem a devida proteção. Tá certo? Volta comigo para cá, ó. Vamos falar sobre as outras alternativas, ó. A pessoa transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente de cirurgia de redesignização, sendo vedada a expedição de certidão do interior, em qualquer situação que permita a constatação de que houve alteração do prenome de gênero. Tudo bem, mas isso aqui não está falando da homotransfobia, tá? Letra C. É constitucional a lei estadual que veda a realização de sacrifícios de animais em rituais de religião. Não, ela não é inconstitucional. Essa lei ela é constitucional desde que o animal não passe por um processo de crueldade, tá? Letra D. O direito à liberdade religiosa não é alcançado nem restringido ou limitado pela criminalização da homotransfobia, não havendo que se falar em discurso de ódio quando a opinião se reveste de liberdade de pensamento durante cultos, missas ou outras liturgias. Isso aqui não está diretamente ligado ao julgado, tá? Letra E. É constitucional o uso de ações afirmativas étnico-raciais na seleção para ingresso no ensino superior, público ou para incentivo a candidaturas de pessoas negras para cargos eletivos, sendo obrigatório que as metodologias de seleção levem em consideração critérios étnico-raciais e socioeconômicos. Também não está diretamente ligado à questão da homotransfobia,
Tá? Então, por isso que aqui todas essas alternativas elas parecem muito cativantes. Qualquer uma que você pudesse assinalar aqui faria com que você pensasse que estaria certo. Mas, na verdade, você tem que pensar especificamente nesse julgado aqui. Entendimento do Supremo envolvendo racismo e homotransfobia, que o gabarito nessa questão aqui é a letra B. Beleza? Vamos prosseguir, ó. Leia as alternativas a seguir e assinale a que está em conformidade com a Lei 7716 de 89, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Letra A. Não constitui um ilícito criminal tipificado na Lei 7716 de 89 negar ou obstar emprego em empresa privada, mas apenas uma infração administrativa. Isso aqui está completamente equivocado. Tá? Letra B. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essa exigência. Galera, isso aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 7716 de 89. Lá no parágrafo 2º diz assim, ó: ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial. Ó, incluindo, não quer dizer que todas vão ter, mas só para vocês terem uma ideia por conta do que nós falamos anteriormente. Quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Isso aqui foi uma alteração promovida pela Lei 12.288 de 2010. Tá? Letra C, ó, vem comigo. A letra C diz assim, ó: serão punidos, na forma desta lei, apenas os crimes resultantes da discriminação de preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Vocês têm que lembrar que aqui entra também a questão da procedência nacional, ó. Beleza? Letra D. Não constitui infração penal de preconceito as condutas de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, pois estão abrangidos pelo direito de manifestação previsto na Constituição Federal. Galera, se eu falei para vocês no começo da aula do caso brasileiro envolvendo aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso Elvanger, que negava o holocausto dos judeus, enaltecendo a prática nazista, como em sã consciência nós poderíamos pensar que seria lícito nós produzirmos, divulgarmos, distribuirmos suásticas nazistas? É claro que isso não tem cabimento. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal decidiu que a escrita de um livro negando o Holocausto e enaltecendo aí, dizendo que o nazismo ele não ocorreu, que aquilo não aconteceu na história, tá? Negando a prática do Holocausto, da morte de milhares e milhares de judeus pelo regime nazista, como é que a divulgação da suástica não seria considerado criminoso? Tá certo? Então volta comigo para cá, ó. A letra D, está completamente equivocada. Dessa forma aqui, o nosso gabarito fica com a letra B, que, como eu disse, é o artigo 4º da Lei 7716 de 89, artigo 4º, parágrafo 2º. Vamos lá. A Lei 7716 de 89 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Constituem efeitos da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a quanto? E agora, meus queridos, perdão, olha só. Para a gente saber isso aqui, a gente tem que abrir o artigo 16, ó, da Lei 7716. Artigo 16 da Lei 7716 de 89. Lá no artigo 16 diz assim, ó: constitui efeito da condenação a perda do cargo ou a função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses, meus queridos. Gabarito para nossa questão, letra A de aprovação. Beleza? Tranquilo?
Vamos avançar, ó. Esse aqui é basicamente decorar o texto legal, tá? E aqui eu quero falar uma coisa pra vocês, ó. Volta comigo aqui, ó. A Lei 7716/89, meus queridos, ela é uma lei razoavelmente curta, tá? Então, sendo uma lei razoavelmente curta, ela é zona de conforto do seu examinador. É preciso que vocês leiam a Lei 7716/89, que vocês decorem os artigos que estão ali. Por quê? Porque é uma lei de fácil memorização. Se você memorizar a Lei 7716/89, você conseguir gravar os artigos que estão ali, o examinador não vai conseguir fazer pegadinha com vocês. Por quê? Porque eu disse para vocês que aqui nós estamos diante de uma lei razoavelmente curta. E, como eu falei, é uma lei que traz aí para o examinador uma zona de conforto. Ele copia o artigo da lei, coloca lá na sua prova. Se você errar, beleza. Ele tem lá a lei, o artigo específico lá copiado para dizer para você, ó, você errou, mas isso aqui está previsto ipsis literis aí na lei, em caso de eventual recurso, beleza? Então aqui é zona de conforto do examinador, vocês precisam ler e precisam entender e também decorar os artigos da lei 7716/89. Professor, como é que eu vou fazer isso? Com repetição. Quanto mais você repetir a leitura do texto legal, mais fácil você vai memorizar e gravar essas disposições, tá certo? Volta para cá, ó. Richarlison, gerente de um hotel em Caldas Novas, anunciou no hall de entrada do estabelecimento que não mais receberia hóspedes provenientes da Argentina enquanto não se encerrasse a Copa do Mundo de Futebol de 2022. Na ocasião, expulsou um casal argentino que havia acabado de chegar ao hotel para se alojar em um dos quartos. Sobre a conduta de Richarlison, é possível afirmar que ele, letra A, não cometeu infração penal, embora possa ser processado por danos à coletividade. Letra B, cometeu injúria racial contra o casal e difamação contra a etnia argentina. Letra C. Não cometeu infração penal, mas cometeu contravenção penal por preconceito de raça ou de cor. Letra D. Cometeu contravenção penal por recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador em virtude de preconceito étnico. E letra E. Cometeu crime de preconceito por impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, motivado por discriminação de procedência nacional. Galera, o que vocês acham aqui? Ó? O que vocês estão pensando que pode ser isso aqui? Isso aqui, ó, com toda certeza, é o gabarito da nossa questão, a letra E. Por quê? Porque isso aqui, ó, reproduz, tá? O artigo 7º da Lei 7716/89, tá? O artigo 7º da Lei 7716, a Lei de Preconceito, diz assim, ó: impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Isso aqui, ó, tem uma pena de reclusão de 3 a 5 anos. Beleza? Então o gabarito aqui da nossa questão é a letra E, tá certo? Vamos prosseguir, ó. No que diz respeito aos crimes resultantes de preconceito, de raça e de cor, bem como ao contexto da escravidão no Brasil, assinale a opção correta. Letra A. Os casos de pessoas negras tratadas com indignidade por seguranças e empregados de estabelecimentos comerciais são excepcionais, refletem a falta de treinamento e capacitação desses profissionais, motivo por que não cabe a atuação do Ministério Público como fiscal da lei nesses casos. Galera, primeira coisa aqui, ó. Isso aqui é algo completamente absurdo. Vocês precisam, pensem comigo aqui, ó. Questões de concurso público que envolvem efetivamente a lei de preconceito, nós podemos utilizar aqui, talvez, além do nosso conhecimento legal, a partir do conhecimento teórico que a gente tem sobre o conteúdo, sobre a matéria, nós podemos utilizar um pouco o bom senso, né? Tem algumas questões aqui que, se você não souber o conteúdo específico da letra da lei, se você não leu a lei de preconceito, ou se você não teve uma aula a respeito dessa lei, você pode pensar um pouco com o bom senso. Você pode usar o seu bom senso para poder responder essas questões. E várias delas você consegue responder assim, tá? Essa aqui é uma delas. Como é que isso aqui não vai poder ter a atuação do Ministério Público? Que, na verdade, hoje o MP não é mais fiscal da lei. Depois da publicação do Código de Processo Civil de 2015, o Ministério Público passou a ser o fiscal da ordem jurídica, que é muito mais do que simplesmente fiscalizar a lei, tá? Então, como é que o Ministério Público não atuaria numa situação dessa? É óbvio que sim. Basta você fazer um atendimento no Ministério Público, relatar essa situação, por se tratar de um crime de ação penal pública incondicionada, o MP tendo elementos, ele pode oferecer denúncia, tá? Então volta comigo para cá, ó. Alternativa letra A tá errada.
Letra B, ó. O avanço da consciência ética e jurídica do povo brasileiro, por meio do arcabouço principiológico consagrado na Constituição, nos tratados internacionais e nas normas infraconstitucionais, inviabilizou o combate ao racismo. Não, se teve um avanço da consciência ética e jurídica do povo brasileiro por meio de princípios da Constituição, tratados internacionais e normas infraconstitucionais, isso não pode ter inviabilizado o combate ao racismo. Isso, com toda certeza, fomentou nós combatermos o racismo. Porque nós temos aí um tratado internacional envolvendo os crimes de racismo que ingressou no ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, com base no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Tá? Letra C. Tanto em sede policial quanto na atuação do Ministério Público é possível observar a apuração sempre rigorosa dos casos de racismo e da aplicação da Lei 77/1689. Isso aqui, ó, tanto em sede policial quanto na atuação do MP, é possível observar a apuração sempre rigorosa. Aqui a banca tentou fazer uma crítica ao Ministério Público e à polícia, e não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Eu já trabalhei no Ministério Público, tive muito contato com a área policial, até porque o Ministério Público faz o controle externo da atividade policial, e não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Há sim uma apuração por parte dos órgãos. É claro que aqui nós temos que levar em consideração o efetivo de policiais que estão à frente, o efetivo de pessoas que também trabalham no Ministério Público, só para vocês terem uma ideia. Na promotoria de justiça que eu trabalhava, nós estávamos em 4 pessoas. O promotor de justiça, 2 estagiários e o assessor. Tá? Então nós estávamos em 4 na promotoria de justiça. Como é que nós íamos trabalhar numa promotoria de justiça criminal que tinha um volume assim, ó, super elevado de trabalho, envolvendo crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e todos os demais delitos. Nós só não trabalhávamos com os crimes dolosos contra a vida porque isso era atribuição da primeira promotoria de justiça criminal. Então, nós tínhamos, eu lembro até hoje que, se vocês terem uma ideia, quando nós recebíamos a carga, quando eu recebia a carga lá, vinha mais ou menos uma pilha desse tamanho, vou colocar aqui na tela, uma pilha mais ou menos desse tamanho de inquéritos policiais, tá? Inquéritos policiais envolvendo, por exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses inquéritos policiais eram mais ou menos desse tamanho, fininho assim. Tá? Vocês imaginam quantos inquéritos nós não recebíamos. E fora todos os demais processos judiciais que nós tínhamos que trabalhar também em cima para dar vazão ao serviço. Tá? Então, às vezes, falta material humano, falta recurso, falta muita coisa. Agora, não dá para colocar a culpa em cima das instituições, porque o trabalho é muito bem feito. Pelo menos eu posso falar pela promotoria que eu trabalhava. Posso falar pela polícia na qual eu tinha contato, pelos policiais aos quais eu tinha contato. Sabia que ele era feito um trabalho sério. Não posso falar por outros lugares. Mas assim, fazer uma crítica demasiada, a troco de nada, às instituições, não é bem assim que a coisa funciona. Tá certo? Volta pra cá, ó. Letra D. A equiparação da injúria racial ao crime de racismo e a punição por meio de penas restritivas de direito, também chamadas de penas alternativas, com o pagamento de cestas básicas e a prestação de serviço à comunidade, foram suficientes para o avanço da consciência ética e social da sociedade brasileira. Claro que não, né? Porque todo mundo quer pagar a cesta básica e se livrar. Até porque a gente tem aquele jargão popular, né? Ah, eu vou pagar uma cesta básica e tá tudo certo. Então não é assim que funciona. Letra E. Apesar do reconhecimento do princípio da igualdade pela Constituição e da previsão legal de crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, no Poder Judiciário criou-se uma cultura de separar o racismo da injúria racial, o que culminou na prática em um incentivo atenuante a esse tipo de conduta. Isso aqui, ó, com todo respeito, não sei qual é a banca que fez essa questão aqui, mas isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui é algo completamente ridículo. Eu falo pra vocês porque eu também trabalhei como assessor de vara criminal, de juiz criminal. Tá? Eu sei o que eu tô falando pra vocês. Não houve. Isso aqui não é que o judiciário criou uma separação. Esse sempre foi o conceito de injúria racial e de racismo. Nunca se misturou as duas coisas. É a mesma coisa você pegar vermelho e azul e misturar. Vermelho é uma coisa, azul é outra, tá? Tô dando um exemplo esdrúxulo aqui só para vocês entenderem que isso é uma coisa completamente absurda, o que a banca tá escrevendo aqui. Não houve por parte do judiciário uma diferenciação, não. Injúria racial é você direcionar a sua conduta a uma única pessoa. Racismo é você atingir uma coletividade de pessoas. Isso é uma premissa básica. Isso não partiu do judiciário, tá? Agora, volta para cá, ó. Deixa eu botar a questão na tela. Deixa eu voltar aqui. Criou-se uma cultura de separar o racismo da injúria racial que culminou na prática um incentivo e atenuante a esse tipo de conduta. É claro que não, né? Mas tudo bem, esse aqui é o nosso gabarito, né? Eu discordo da forma como está escrito aqui, porque como eu falei pra vocês, eu já trabalhei com isso, sei exatamente o que se trata. Isso aqui tá completamente assim, fora da realidade, tá? Tem pessoas que efetivamente não conhecem o trabalho que é feito dentro das instituições e saem por aí, aos 4 cantos, falando um monte de bobagem, tá? Vamos avançar.
A Lei 7716 de 89 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Nesse sentido, responda, conforme o artigo 1º da referida norma, em quais âmbitos da discriminação ou preconceito são previstas punições com base nesta lei. Vamos lá, para o artigo 1º, o que acontece? São puníveis os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Gabarito para nossa questão aqui é a letra D. Beleza? Vamos lá. Beatriz é funcionária de órgão da administração pública indireta há 20 anos e possui gabaritada qualificação profissional. Há 5 anos, sua promoção funcional foi obstada, sob o fundamento de que negros não alcançariam esse avanço na carreira. Nesse caso, podemos afirmar que houve crime previsto no parágrafo único do artigo 3º da Lei 7716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito, raça ou de cor. Contravenção penal a gente já sabe que não é. Houve extinção de punibilidade, já que o crime está prescrito. Fato atípico, também não. Houve decadência do direito de representação. Galera, o que diz o parágrafo único do artigo 3º? Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obsta a promoção funcional. Porque o artigo 3º diz assim, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Tá? Então, gabarito aqui para nossa questão, letra A de aprovação. Beleza? Então aqui está o nosso gabarito. Questão número 1, letra A. Questão número 2, letra A. 3C, 4B, 5B, 6A, 7E, 8E, 9E e 10A. Tá certo? Aqui fica a nossa graduação aí EAD para você, com os cursos autorizados pelo MEC, nossos professores, mestres, doutores, as avaliações online, o próprio vestibular online, videoaula, PDF, encontro virtual mensal e o plantão de tira dúvidas, tá? As graduações de Administração, Educação, Gestão e Direito com conclusão mínima a partir de 24 meses, beleza? E também, aluno Focus Concursos tem desconto na própria faculdade do Focus, beleza? Nós estamos aí em todas as redes sociais também, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, que agora acabou mudando aí o logo, que agora passou aquele X do Elon Musk, beleza? Então nós estamos aí também. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Deixa eu voltar para a tela comigo aqui. Tá certo? Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Bons estudos.